Boa noite, alunos. Hoje a gente vai para mais uma aula, né? Na disciplina de saúde da mulher. E a gente vai ver um pouquinho sobre o ciclo menstrual e tá evoluindo na nossa... para entender o funcionamento do organismo e tudo mais, até a gestação, parto e puerpério, tá bom? Espero que estejam todos bem. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Como de costume, eu deixo esses slides e apresentação, mais um vídeo complementar e a atividade para que possam responder no final da aula, tá bom? Vamos lá? Começando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo menstrual, tá bom? Como é que ele funciona, a questão dos hormônios e tudo mais, tá bom? Mi sangre me inspira, né? Uma brincadeirinha aqui em espanhol, tá bom? Então vamos lá. Esse ciclo menstrual, ele dura aproximadamente 28 dias, tá bom? Tem mulheres que têm ciclos de 30, 31 dias, mas em média, e o que é muito comum acontecer, é que esse ciclo seja de 28 dias, tá bom? Então vamos lá. Ele nem sempre é regular, então as mulheres funcionam muito diferente, né? Então, tem mulher que tem um ciclo regular, tem mulher que, esse mês eu menstruei a cada 20 dias, o mês que vem eu menstruo a cada 30, né? Existem algumas alterações, tanto de hormônio, quanto alterações fisiológicas que vão fazendo esse ciclo não ser regular, tá bom? Via de regra, se eu for pensar num ciclo de 28 dias, eu sangro no primeiro dia, não significa que o primeiro dia da menstruação seja o dia 1, tá bom? Mas eu sangro no primeiro dia por 5 dias em média, tá bom? Do sexto até quase o 12º é um dia infértil, então, ou seja, num ciclo de 28 dias eu tenho quase 12 dias que eu não estou produzindo o óvulo e que não tem um risco de menstruação, de fecundação, tá bom? Do 12 ao 16º, ou seja, o 14º dia do ciclo de 28, ou seja, metade do ciclo, geralmente é quando se tem ovulação. Eu considero 2 dias antes e 2 dias depois como período fértil, ou seja, é o dia que pode ter a fecundação. Se eu tiver qualquer relação sexual nesse período, eu posso engravidar. E por que eu considero 2 dias antes ou 2 dias depois, professora? Porque o espermatozoide, geralmente o feminino, ele dura até 2 dias dentro da mulher, como se ele tivesse inativo, e se tiver a ovulação, o próprio hormônio feminino e a ovulação vai estimular para que esse espermatozoide que está lá parado, fingindo de morto, ele se reative e vá até o óvulo e promova a fecundação e o início da gestação, tá bom? Então, por isso eu considero 2 dias antes ou 2 dias depois. Eu não, né? Mas a literatura considera sempre 2. Não teve fecundação, a gente entra no período infértil, tá bom? Então, do 17º ao 28º, não tem risco de ter nenhuma fecundação, porque o óvulo não fecundado aqui, ele vai regredir e continuar para o ciclo menstrual, tá bom? No processo. Quando não se tem a fecundação ou a gestação, ocorre o sangramento, tá bom? O que é esse sangramento, na verdade, essa perda, né? Esse sangue que desce? Na verdade, a saída do endométrio. Então, lembra lá da aula de fisiologia, de anatomia?
que é a parede do útero. Esse útero, quando ele não recebe, não tem a fecundação, ele vai descamar. Então, durante o processo durante o ciclo menstrual, existe o espessamento dessa camada aqui do endométrio, da parede do útero, para que ele possa receber o embrião. Se não tiver fecundação, esse endométrio ele vai regredir, ele vai descamar, ou seja, ele vai descolar da parede do útero e vai descer junto com um pouco de sangue, óbvio, né? Porque a artéria uterina passa bem próximo dessa parede, né? Porque é o que mantém essa parede ativa e nutrindo o embrião durante a gestação. Quando eu não tenho menstruação, ela vai descamar, então sai o sangue por conta disso, associado ao endométrio, tá bom? Então, esse endométrio, quando ele se espessa, esperando uma gestação, se essa gestação não acontecer, ele vai descamar e vai descer no fluxo menstrual, tá? Então, no 28º, 30º, 31º, dependendo da mulher, ele vai descamar, tá bom? Para conter esse sangramento, a gente tem algumas medidas que a gente pode fazer, que é o uso de absorvente, e existem algumas atualizações para isso, né? Na época das nossas avós, das nossas mães, nem absorvente descartável não existia, que dirá de um tampão, como a gente vai ver agora, tá bom? O absorvente externo ele pode ser aderido à calcinha, né? A troca desse absorvente depende muito do fluxo, então tem mulheres que têm um fluxo muito intenso e trocam até 3, 4 vezes por dia, então o sangramento é muito grande, pode até levar a uma hemorragia e precisa acompanhar muito de perto isso. E tem mulheres que conseguem ficar com esse absorvente externo o dia inteiro, tá bom? Então depende muito do fluxo de menstruação dessa mulher, tá bom? Aqui tem um exemplo de um absorvente até com aba, né, para fixar na borda da calcinha, para que ele não tenha nenhum risco de vazamento ou de qualquer outra coisa nesse sentido, tá bom? O que não é incomum para algumas mulheres, que o fluxo é muito grande, tá bom? Absorvente interno, que é o famoso OB, né, que é uma marca, mas não deixa de ser um absorvente interno, como outras marcas que existem, tá bom? Esse aqui é o modelinho dele, né, com uma cordinha que fica pendurada para fora, então ele é colocado, ele é introduzido dentro do canal vaginal. Então, se a mulher quer ir para a piscina e tá no período menstrual, ela pode colocar, desde que não seja virgem, ela pode colocar um absorvente interno ou o famoso OB, tá bom? O tempo de uso, ele tem um tempo limite também, porque ele vai, como se ele fosse encharcando e ele vai aumentando de volume e comprimindo o canal vaginal, então chega no limite que você tem que tirar e trocar e colocar um outro absorvente, tá bom? O ideal que não seja utilizado isso sempre, mas só em algumas medidas, né, em algumas necessidades, né? Então, piscina, tá na praia, quer ir no mar e tudo mais, você pode usar, tá bom? Existem algumas regrinhas, né, para colocar esse OB. Ele o próprio absorvente íntimo, ele traz o como colocar, tá bom? A posição vai depender muito, pode ser numa posição que eu tô de pé e eu só elevo uma das pernas, pode ser deitado na posição de litotomia, né, que você abre as duas pernas para ter um acesso mais fácil ao canal vaginal, então vai depender muito de mulher para mulher, tá bom? Ele fica próximo ao colo, né?
do colo do útero. Pode ser que se tenha alguma intercorrência, alguma sensação ruim, né? Porque é um corpo estranho dentro do nosso corpo, tá bom? O fiozinho, né, que eu mostrei lá na apresentação anterior, ele fica para fora, exteriorizado, porque é uma maneira fácil da gente pegar e puxar por esse fio para retirar o absorvente interno, tá bom? Uma coisa mais moderna, que com certeza não tinha na época das nossas mães e das nossas avós, é o coletor menstrual, tá bom? Também não pode ser utilizado por quem ainda é virgem, né? Porque ele é colocado dentro do canal vaginal, então existe um risco muito grande de rompimento do ímen, tá bom? Geralmente ele é feito de silicone. Esse silicone ele dura de 5 a 10 anos, né? Existem vários formatos, vários tamanhos, várias cores, né? Num fluxo normal, ou seja, se uma pessoa não tem um sangramento muito grande, ela coloca de manhã, por exemplo, e vai só retirar ele a cada 12 horas. Num fluxo mais intenso, ele não é muito adequado, porque você vai ter que manipular ele e trocar ele mais vezes no dia, tá bom? Ele tem que ser adequado ao tamanho, de acordo com o canal vaginal, então ele tem que ficar aderido a toda a parede, tá bom? Não pode ter nenhuma folga na parede vaginal, porque senão o fluxo sai por entre ele, tá bom? Aqui é um modelinho de como a gente coloca, né? Claro, lembrando sempre da higienização da mão, ele vai ser dobrado e encaixado na entrada da vagina, né? Dá para ver aqui que ele está bem aderido e bem certinho no canal vaginal. Não pode ter nenhuma folga e nenhum espaço, tá bom? Na hora de retirar, vai fazer uma leve torção e tracionar. Ele não é colocado tão profundo no colo, perto do colo do útero, como um AB, mas ele é colocado na entrada do canal vaginal, tá bom? Tem que tomar bastante cuidado para não introduzir ele demais e ter nenhum risco, tá bom? Aqui a gente tem uma comparação, né? Desses materiais e dessas disponibilidades para controle do ciclo menstrual, tá bom? Com relação a custo, com relação à questão de alergia e tudo mais, tá bom? Então, o tampão, ele dura até 12 horas, 100% de silicone. Para quem é amante do meio ambiente, ele não vai poluir nem nada, porque ele dura anos, né? Tem um custo que, diluído ao longo desses anos, é muito baixo, né? Então, vale o preço que se paga, tá? O absorvente externo dura, em média, 8 horas de fluxo, né? Pode provocar alergia, ele pode provocar crescimento de bactérias, de fungos, candidíase, porque é uma coisa que fica muito em contato com a região, e sangue prolifera qualquer tipo de agente biológico, tá? Estima-se que, em média, gasta-se 10 mil por ano com esse absorvente externo, né? Ou até R$ 100 por ano. Depende muito do preço, depende muito da marca, depende muito daquilo que se consome. Se a gente for fazer a conta no pé da linha, sim, a gente gasta um bocadinho, tá bom? O OB, ele dura no máximo 4 horas, tá bom? Tem algumas substâncias químicas
pode provocar infecção ou alteração da flora vaginal, tá bom? Se alguém tem alergia ao produto, pode dar infecção generalizada ou sepse. Também não tem um custo muito baixo, né? Com relação ao produto, tá? Então tem que ser estudado muito de perto. Cada mulher conhece muito bem aquilo que lhe faz melhor e aquilo que atende às necessidades de cada uma, tá bom? Controle do endométrio. Então, a gente vai ver agora como que funciona o controle desse endométrio, né? Direitinho, passo a passo, desses hormônios e tudo mais, tá bom? Como que a gente mantém o endométrio? Ou seja, como que a parede do útero se mantém para que não haja menstruação? Existem 2 hormônios que atuam na proliferação e manutenção dessa parede do útero, tá bom? Que é o estrogênio e a progesterona. No ciclo menstrual, a gente, quando tem a menstruação, esses níveis de hormônios caem abruptamente e aí a menstruação acontece. Então, do primeiro ao quarto dia, eu estou com um nível muito, muito, muito baixo de estrogênio e progesterona, e aí a descamação acontece, tá? Na fase proliferativa, ou seja, depois que descamou, ele vai começar a produzir uma nova parede, pensando que durante esse novo ciclo que se inicia, eu possa ter uma gestação. Se acontecer a gestação, eu tenho que tá com o meu útero espessado, tá bom? Então, o estrogênio começa a crescer até o 14º dia. No 14º dia, a gente tem o início, né? Que é quando tem evolução, a ovulação, a gente tem a produção de progesterona. Então, vocês estão vendo que a camada do útero vai crescendo, tá? Não tendo a fecundação, no 28º dia, esses hormônios caem. Com a queda dos hormônios, a parede se descama e volta para a camada basal, que é o que vai perder na menstruação. Então, toda essa parede que foi espessada, ela vai diminuir, tá bom? É uma coisa bem natural, tá bom? Concomitante à proliferação da parede do endométrio, ocorre a nossa ovulação, tá bom? Então, vamos lá entender um pouquinho. Cada mulher nasce com toda a capacidade de produção de óvulo. Se hoje, por exemplo, eu tenho 40 anos, significa que o meu óvulo, né, as minhas células do ovário têm 40 anos, tá? E aí eu tenho uma capacidade limite de produção de óvulos, tá bom? Então, eu tenho os folículos, que são os que ficam armazenados dentro de cada ovário, tá? Seja ele o direito ou seja ele o esquerdo, tá? Concomitante à produção dos hormônios, que a gente já vai ver em seguida, esse folículo vai se desenvolvendo até a ruptura e a ovulação. Então, o útero está crescendo lá e o ovário está produzindo o óvulo, tá? Quando esse ovócito é liberado, ou seja, que é nessa parte que vai para dentro da tuba uterina, para onde vai acontecer a fecundação, o resíduo que sobra forma o corpo lúteo. Esse corpo lúteo é o que promove a liberação de hormônio para tentar manter a parede do útero e a fecundação, tá bom? Até que o próprio embrião, o próprio bebê, passa a produzir um outro hormônio para que mantenha-se a gestação pelos 9 meses, tá bom?
aonde tudo acontece. Então, assim, digamos assim, nosso cérebro tem uma célula chamada hipófise. Essa hipófise vai produzir um hormônio chamado FSH, ou folículo estimulante. É ele que faz o nosso ovário estimular o crescimento desse folículo e a ovulação, tá bom? Quando chega lá no 14º dia, essa mesma hipófise vai liberar um outro hormônio chamado LH, ou hormônio luteinizante. É ele que faz a ovulação e formação do corpo lúteo. Então, o FSH vai fazer esse folículo crescer, essa célula crescer. No 14º dia, eu libero um outro hormônio que faz o quê? Faz a ovulação, ou seja, eu divido esse folículo entre óvulo e corpo lúteo, tá bom? Quando eu não tenho a gestação, esse corpo lúteo vai regredir, parar de produzir a progesterona e a parede descama. É assim que acontece a nossa menstruação, tá bom? Então, só para a gente entender, para ficar mais fácil, de uma maneira bem visual. Dentro do ovário, então, o folículo vai crescendo pela produção do FSH, da hipófise. Eu estou produzindo FSH. No 14º dia, eu produzo LH e vou ovular. O óvulo sai e eu tenho a formação do corpo lúteo, que se não tiver a fecundação, eu vou menstruar de novo. A temperatura basal do nosso corpo se mantém entre 36 e 36,5, e aí você vai fazendo o controle diário. No dia da ovulação, ela aumenta em 0,2, até 0,3% do valor da temperatura basal. Então, se eu tô lá, ó, 36,1, 36,1, 36,1, todo dia medindo, no dia da ovulação, eu vou dar lá 36,3, 36,4, tá bom? Os hormônios, então, do ovário, o estrogênio vai aumentando até o 14º dia, e no 14º dia começa a produção da progesterona, que é pelo corpo lúteo, ou seja, uma coisa está relacionada com a outra. Esses hormônios que são os que fazem a parede do útero aumentar para a gente preservar e tentar manter uma fecundação, tá bom? Então, essa parede vai espessando, chega no limite, não teve a fecundação, tem a menstruação. Então, tá lá, ó. Desde a menstruação, aí a parede fica pequena, vai ficando espessa até não ter a fecundação e eu menstruar novamente, tá bom? E aí vem a menstruação, aí vem os problemas, né? Muitas mulheres sofrem com uma questão de cólica menstrual. Essa cólica ela pode ser primária ou secundária, tá bom? Normalmente, o organismo o útero produz prostaglandina, né? Um hormônio que vai fazer o quê? Ele contrair para poder eliminar toda essa parede que foi espessada. O útero não, mas o organismo produz a prostaglandina e vai fazer ele contrair para poder eliminar essa parede que não vai servir de nada porque não se teve a fecundação, tá bom? Essa cólica, quando é primária, ela é associada ao ciclo menstrual normal, ou seja, é normal a mulher sentir cólica, sentir dor, né? Tem enjoo, ficar nervoso, a famosa TPM, né? Então, ela, enquanto primária, é considerada normal. Quando a gente evolui para uma cólica secundária, né? E claro, toda cólica tem que ser investigada.
para eliminar algumas malformações, algumas anomalias, como, por exemplo, a endometriose, tumor, fibroma e tudo mais. Então, tem que se fazer os controles e os exames periódicos anuais, tá bom? A gravidez, quando acontece, ela mantém o endométrio, né? Então, a gestação, a gente vai ver mais para frente, ela acontece na tuba uterina e o embrião já formado vai descer até o útero, tá bom? Esse embrião formado, ele produz um hormônio chamado gonadotrofina coriônica, ou o famoso beta-HCG, né? Que é o que a gente procura nos exames de teste de gravidez, seja ele de urina, seja ele de sangue, que você faz no laboratório, tá bom? Esse beta-HCG, ele vai manter o corpo lúteo, ou seja, aquele corpo que teoricamente iria regredir e perder a camada do útero, esse HCG ele vai manter esse corpo ativo, produzindo progesterona e o estrogênio, para que a camada do endométrio se mantenha num nível máximo, tá bom? Até que esse embrião já esteja formado o suficiente, a placenta se forme, e aí sim a placenta assume o papel dela de manter os níveis de hormônio para que a gestação aconteça até o final. E aí só dessa maneira, a partir do momento que a placenta assume essa função, o corpo lúteo regride, tá bom? Então, tá lá os testes de gravidez, pode ser feito por urina, né? Que a gente faz o teste e vê. Geralmente, o ideal é que seja a primeira urina da manhã, porque ela tem uma concentração maior desse hormônio, tá bom? Espero que tenham entendido um pouquinho mais do nosso ciclo menstrual, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Abraço a todos. Qualquer dúvida, me mandem recadinho, tá bom? Tchau, tchau.